Nós estamos com uma nova série de mensagens, Experimente o Poder de Deus, e nós estamos hoje na terceira mensagem da série. Na semana passada, nós não tivemos a oportunidade de falar exatamente sobre esse tema, apesar de termos falado sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo também. Mas na primeira mensagem sobre essa série, nós falamos sobre a obediência, como experimentar o poder de Deus através da obediência. Na segunda mensagem, nós aprendemos a acessar o poder de Deus através da adoração. E hoje vamos aprender a experimentar o poder de Deus através da renúncia. Amém, meus irmãos? Se você não viu as duas primeiras mensagens, elas estão disponíveis no YouTube. A gente já colocou o link lá no grupo da igreja. Se você deseja, não recebeu ainda, fale conosco, a gente pode encaminhar para você. Então, a primeira questão é o seguinte: o que significa renúncia? Renúncia é o ato ou efeito de renunciar, logicamente, né? E há um termo jurídico que é abandono de direito por seu titular sem o transferir a terceiro. Então, renunciar é abrir mão, é abandonar, é deixar de lado, é deixar de fazer, é deixar de falar, é deixar de pensar. E se não é bom para você, também não é bom para os outros. Então a gente simplesmente não incentiva aquilo que é ruim na vida de alguém. Logicamente, você é livre para fazer o que você quiser. Essa é a lei do livre-arbítrio. Você escolhe o que fazer, você decide o que fazer. Você é livre, inclusive, para desobedecer a Deus. Você tem esse direito. Então, você tem um direito, e nós estamos aprendendo a acessar o poder de Deus através da renúncia, de abrir mão desses direitos. Agora, como você é livre para fazer o que você bem entender, para agir como você bem quiser, fazer o que você bem pensar, você precisa entender também que há uma recompensa, algo poderoso lhe espera do outro lado da renúncia. Então, renunciar faz bem. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 12, que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine, ou que nada me domine, ou que nada me controla. E quem foi que disse isso? Foi Paulo. Ele que disse isso. Que pode fazer qualquer coisa, mas que nem tudo convém. E poucas pessoas experimentaram o poder de Deus como Paulo. Ele foi alguém que viveu nesse poder, experimentou desse poder, caminhou nesse poder. Então nós estamos ouvindo de alguém experiente com relação ao poder de Deus, que é melhor renunciar, é melhor abrir mão para que você possa desfrutar do melhor de Deus na sua vida, para que você possa receber a direção de Deus e então experimentar o poder de Deus em sua vida, renunciando certas coisas. Algumas coisas não fazem bem a você e impedem que você tenha acesso ao poder de Deus. Mas não é isso que o mundo diz. O mundo, na verdade, diz o contrário disso. O mundo diz que você tem que fazer o que você bem entender, que você tem que curtir a vida. O mundo vai dizer para você, os seus amigos vão dizer para você, os colegas de trabalho vão dizer para você que um gole não faz mal, que um trago não faz mal, que uma ação negativa não faz mal, afinal todo mundo faz, todo mundo fala. O mundo vai dizer para você que você pode fazer todas as coisas porque não há consequências. O mundo acredita que tudo é lícito, tudo é permitido e não haverá consequências negativas para isso. No entanto, a palavra renúncia, embora não combine com o mundo, com as coisas desse mundo e com a vivência desse mundo, a palavra renúncia, ela combina perfeitamente com o Evangelho. Ela combina perfeitamente com a palavra de Deus. Não é à toa que muitas pessoas dizem que o Evangelho é coisa de doido. A própria Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os homens. E nós mesmos, que somos cristãos, que compreendemos a palavra, às vezes achamos que existe uma certa loucura naquilo que nós vivemos, naquilo que nós ensinamos, naquilo que nós pregamos, porque foge da nossa compreensão humana.
O Evangelho nos ensina que quem perde ganha. O Evangelho nos ensina que quem morre vive. Nos ensina que quem espera alcança, que quem dá recebe. Por incrível que pareça, o poder de Deus é liberado sobre aqueles que mais renunciam, sobre aqueles que mais abrem mão. Por outro lado, quem vive, ou quem insiste em permanecer como está, sem renunciar nada, sem abrir mão de nada, vive das migalhas do Evangelho. Experimentam um pouco de bênção, um pouco de perdão, um pouco de comunhão, um pouco de conhecimento e talvez um pouco de poder de Deus, porque não estão dispostos a renunciar. Porém, a Bíblia diz que quem se esvazia, transborda do Espírito, é cheio do Espírito, e então experimenta o poder sobrenatural de Deus. Irmão, talvez o motivo de você não experimentar o poder de Deus em sua plenitude ou em sua totalidade seja o excesso de si mesmo, o apego às coisas desse mundo, a mania de pensar que Deus não se importa com os seus pecados. E aí você deixa de experimentar desse poder de Deus porque você está apegada às coisas desse mundo, ao seu próprio eu, ao seu próprio temperamento, e está disposto a carregar isso pelo resto da sua vida. Então você passa a experimentar migalhas do Evangelho. Mas se você renunciar, você experimenta o poder de Deus na sua plenitude. Talvez você não tenha entendido ainda que a renúncia é um dos grandes segredos do Evangelho. Olha o que diz Lucas, capítulo 14, verso 33, Jesus falando. Ele diz o seguinte: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E ele está dizendo para renunciar o quê? Algumas coisas? Poucas coisas? Não, ele diz renunciar a tudo. E Mateus capítulo 16, verso 24, diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus fala de renúncia nos dois textos que nós lemos. Eu quero destacar algumas lições dentro desse versículo. Se você deseja experimentar o poder de Deus, em primeiro lugar, renuncie o seu eu. Renuncie os seus desejos, renuncie as suas vontades. Tem muita gente que acredita que tem que seguir os planos, os anseios e os desejos do coração. Eu tenho que seguir os instintos do meu coração. O meu coração está dizendo que eu tenho que fazer isso. O meu coração está dizendo que eu tenho que fazer aquilo outro. Mas o que há dentro do seu coração? Do que está cheio o seu coração? Na maioria dos casos, o coração está cheio de ansiedade, o coração está cheio de estresse, de ira, de impaciência, de malícia. E é dentro desse coração que se encontra a fonte da depressão, da bipolaridade, da ingenuidade, da incredulidade. Cuidado! Talvez você esteja seguindo o seu coração, pensando que está indo na direção certa, mas a Bíblia diz em Jeremias 17, verso 9, que quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele. O coração do homem é enganoso. Ele faz planos que Deus não aprova. Ele tem desejos que Deus não concorda. E as pessoas estão vivendo seguindo seus corações, seguindo seus desejos, seu próprio eu, aquilo que dizem ser. Porque eu sou assim. Porque eu cresci assim, e tem gente que diz que vai morrer assim. Porque eu sempre fui desse jeito. Tudo aquilo que você diz ser, ou que os outros dizem que você é, e que não estão de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus para a sua vida, renuncie. Abra mão dessas coisas. É fácil? Para você não. Mas para Deus é muito fácil. Deus muda qualquer pessoa. Deus muda qualquer realidade. Não há nada para Deus que seja impossível. Ele muda corações, Ele transforma vidas. Talvez para você seja impossível mudar, ser transformado, mas para Deus é a coisa mais simples do mundo.
Aos olhos de Deus, por exemplo, Davi era um rei, mas aos olhos de seus familiares, ele era apenas um pastor de ovelhas. Aos olhos de Deus, José era a solução, a salvação de todo um povo, mas aos olhos de seus irmãos, ele era apenas um sonhador. Aos olhos de Jesus, Zaqueu era precioso, mas aos olhos do povo, ele era um maldito publicano. E o que dizer das prostitutas, dos leprosos, dos paralíticos, dos cegos e tantos outros marginalizados, abandonados, esquecidos, pessoas com corações feridos, cheios de sentimentos negativos, destrutivos, recheados de traumas, de frustrações, desilusões, decepções, pessoas condenadas a viverem na rua, esquecidas, abandonadas por seus familiares, desprezadas pelas pessoas, pessoas que carregaram o peso de seus erros, de suas escolhas ou de suas ausências de escolhas, de suas impossibilidades de escolher. Mas pessoas que se encontraram com Jesus decidiram não ser mais as mesmas. Eu não quero ser mais aquela mesma pessoa. Eu não quero mais viver daquele mesmo jeito. Eu não quero mais permanecer daquela mesma forma. E foram transformadas por Jesus porque renunciaram o seu próprio eu. No dia que você disser, Senhor Jesus, eu não quero ser mais a mesma pessoa, você pode ter certeza que o Senhor vai transformar a sua realidade, a sua história, a sua vida. Você vai experimentar do poder de Deus o dia que você renunciar a si mesmo. E você dizer, Senhor, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais viver assim. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5, diz o seguinte, no verso 5, assim façam morrer. O que isso significa? Renuncie tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância, que é a idolatria. No verso 8 diz, mas agora abandonem. O que é abandonar? Renunciar. Abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. O verso 9 diz, não mintam uns aos outros. Renuncie esse tipo de coisa. E no verso 10 diz, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, renuncie aquilo que é ruim e você será preenchido daquilo que é bom. Não importa quem você diz ser, não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, a sua verdadeira identidade está em Deus. E se você renunciar àquilo que hoje você é, você vai experimentar do poder de Deus na sua vida. Se você abandonar a sua velha natureza, você será revestida com a nova natureza, transformada, abençoada e recheada do poder de Deus. Talvez você não experimenta o poder de Deus porque ainda está recheado da sua velha natureza. As pessoas olham para você e ainda enxergam os mesmos problemas, os mesmos defeitos, e isso não é coerente com o Evangelho, porque o Evangelho pressupõe renúncia. Segundo lugar, se você deseja experimentar o poder de Deus, tome sobre si a sua cruz. Algumas pessoas fazem confusão sobre o que vem a ser tome a sua cruz e siga-me. Tem gente que acha que a cruz é o marido. Ah, meu marido é a minha cruz. Meu casamento é uma cruz. Tem marido que diz, a minha cruz é a minha esposa. Tem gente que diz, a minha cruz é o meu trabalho. A minha cruz são os meus familiares. Tem gente que diz, a minha cruz são os meus problemas. A minha cruz talvez seja uma enfermidade. A minha cruz talvez seja uma deficiência. E algumas pessoas passam a enxergar alguns problemas, algumas dificuldades, como se fossem a cruz. Qual é a sua cruz? Cuidado, talvez você esteja fazendo uma avaliação errada a respeito da cruz. A cruz, ela representa o ponto alto da missão de Jesus, entenda isso. O ponto alto da missão de Jesus foi a cruz. Jesus inclusive falou, olha Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, que eu não tenha que chegar até lá. Porque ele sabia o quanto seria sofrido, o quanto seria doloroso para ele, mas sem cruz também não haveria salvação para nós.
Então Jesus disse: eu vou até o fim, eu vou até a cruz, porque esse é o meu ministério, esse é o meu chamado, essa é a vontade de Deus para a minha vida, a cruz, por mais dolorosa que seja. Esse foi o ministério de Jesus. E aí você fica se imaginando carregando uma cruz para cima e para baixo. Não, a cruz foi o ministério de Jesus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, assuma o seu ministério. Assuma a sua responsabilidade. Assim como Deus tinha um plano para a vida de Jesus, um ministério para a vida de Jesus, que incluía uma cruz, Deus tem um plano para a sua vida, um ministério para a sua vida, que não inclui uma cruz. Mas quando Jesus diz: tome a sua cruz, tome sobre si a responsabilidade que você tem. Deus chamou você para fazer algo. Se você não está fazendo, você não está carregando a sua cruz. A cruz não tem nada a ver com pessoas. A cruz não tem nada a ver com enfermidade. A cruz não tem nada a ver com problema. A cruz é o seu ministério. E se você quer experimentar o poder de Deus, exerça o seu ministério. Cumpra a sua missão. Em Mateus 28, verso 19, quando Jesus fala com os seus discípulos, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão que Jesus deu aos discípulos, essa é a cruz dos discípulos. Então, se você quer experimentar o poder de Deus, Jesus diz: cumpra a sua missão. A sua missão não é cantar. A sua missão não é dançar. A sua missão não é tocar um instrumento, não é cuidar do som, não é cuidar das crianças, não é cuidar da portaria. Tudo isso é muito importante, entenda isso. Tudo isso é muito importante, mas a sua missão é fazer discípulos. Onde estão os seus discípulos? Onde estão os seus discípulos? Aí você vai dizer: mas Deus, eu cantei essa semana inteira. Deus, eu ensinei essa semana inteira. Deus, eu fiquei na portaria essa semana inteira. E Deus está perguntando para você: onde estão os seus discípulos? Você quer experimentar de Deus, o poder de Deus? Onde estão os seus discípulos? Porque é no exercício da sua missão que você vai experimentar do poder de Deus. Em Mateus capítulo 10, verso 8, quando Jesus envia os discípulos, ele diz o seguinte: curem os enfermos. O que é isso? Poder de Deus. Ele diz: ressuscitem os mortos. O que é isso? Poder de Deus. Purifiquem os leprosos. O que é isso? Poder de Deus. Expulsem os demônios. O que é isso? Poder de Deus. O poder de Deus será encontrado, será desfrutado no exercício da missão. Às vezes as pessoas esperam o poder de Deus em prol de si mesmas, das suas próprias vontades, seus próprios desejos. Mas Deus está dizendo: olha, há poder disponível para a sua vida no caminho de obediência e cumprimento da sua missão. O poder de Deus é para transformar o outro, para alcançar o outro, para resgatar os perdidos. Então, curar, ressuscitar, purificar e expulsar são coisas que só podem acontecer através do poder de Deus. E isso está disponível quando você se propõe a fazer discípulos. Agora, para cumprir a sua missão, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Você vai precisar renunciar certas coisas. Para executar a sua missão, você vai precisar organizar a sua agenda, você vai precisar priorizar a sua missão, o seu chamado, você vai precisar investir tempo, você vai precisar se qualificar para que você possa executar a sua missão. E para tudo isso você vai precisar renunciar. Renunciar. Às vezes você vai ter que jogar menos videogame para poder estudar mais. Às vezes você vai ter que gastar mais tempo com Deus e aí você vai descansar menos. Então você vai precisar abrir mão de certas coisas para que você coloque em prática a sua missão. Uma boa sugestão para você que deseja cumprir a sua missão é: participe das células da igreja. As células são o ambiente perfeito para você alcançar os seus amigos, seus conhecidos, para você fazer discípulos. Então, se você não está participando de uma célula, participe de uma. E eu quero dizer para você que as células já estão experimentando o poder de Deus.
Deus já tem feito sobrenatural nas células, nos grupos de oração. Então você está perdendo isso. Participe, se coloque à disposição, sirva ao Senhor, mas entenda, o seu chamado, a sua cruz, a sua missão é fazer discípulos. E chegamos então ao terceiro ponto. Se você deseja experimentar o poder de Deus, Jesus disse: siga-me. E quando a gente segue alguém, eu quero que você imagine a cena. Quando a gente segue alguém, a gente trilha o mesmo caminho, a gente pisa nos mesmos lugares, a gente passa pelas mesmas paisagens, a gente encontra os mesmos obstáculos, mas em compensação a gente chega no mesmo lugar. Você chega no mesmo lugar de quem você está seguindo. E Jesus, ele veio a esse mundo, viveu uma vida de renúncias, foi fiel e obediente a Deus, cumpriu a sua missão, carregou a sua cruz, mas hoje ele está sentado à direita de Deus, ele está no céu. Se você seguir os caminhos de Jesus, você tem como destino final o céu. Você vai chegar lá. Mas você precisa seguir a Jesus, sem renúncias. Você jamais chegará ao mesmo destino que ele chegou. Em Marcos, no capítulo 10, versos 29 e 30, Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa de mim e do evangelho deixar, o que é deixar? Renunciar. Deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, verso 30 diz que receberá muito mais, ainda nessa vida, receberá 100 vezes mais, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá o que? A vida eterna. O texto fala de renúncia, mas também fala de recompensas. Diz 100 vezes mais de casas, 100 vezes mais de irmãos, de mães, de filhos. E aqui nós estamos falando da questão espiritual. Nós temos aqui provavelmente 100 irmãos. Às vezes você deixou lá 2, 3 irmãos para seguir a Deus e você aqui tem 100 irmãos. Tem mais do que isso de irmãos. Né? Talvez você deixou a sua casa, mas em qualquer casa aqui você vai ser bem recebido. Você vai ser acolhido. Mas o texto também fala sobre 100 vezes mais terras, fala também sobre bens espirituais. É claro que eu não devo pensar nas coisas materiais, mas também se encaixa na promessa de Deus, de que Ele está disposto a acrescentar aquilo que você precisa, aquilo que lhe falta. Mas entenda que o texto também fala sobre perseguição. Ninguém quer enganar você dizendo que não haverá dificuldades, problemas, tribulações, porque o mundo vai odiar você a partir do momento que você decidir seguir a Jesus. Mas enquanto o mundo se perde, você está garantindo o seu lugar no céu, na eternidade. A Bíblia diz que esse mundo vai ser destruído, não vai sobrar nada. E aqueles que creem no Senhor Jesus serão salvos. Então, enquanto o mundo se perde, rindo de você, fazendo piada com o seu nome, enquanto esse mundo se perde, você está sendo salvo, salva através do poder de Jesus, através da fé em Jesus. A boa notícia é essa: quando você perde o mundo, você ganha a salvação. Sem Jesus, esse mundo está literalmente perdido. Ele disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. É Jesus dizendo, ele foi uma ponte, ele se transformou numa ponte que nos liga a Deus. Sem Jesus, ninguém vai chegar lá. Então, esse mundo que despreza a Jesus está desprezando a única possibilidade de chegar ao céu. Mas quando você decide abrir mão das coisas em prol de Jesus, quando você renuncia em prol dele, além de desfrutar das bênçãos terrenas, das bênçãos espirituais neste mundo, você garante a sua eternidade no céu. Entenda que o evangelho é feito de renúncias. E Jesus renunciou tudo por você. Por que é tão difícil renunciar a algo por ele?
Por que é tão difícil deixar algo por Jesus? O que Jesus ganhou renunciando ao céu, renunciando à sua glória, renunciando ao seu poder, renunciando ao seu trono, à sua majestade? O que Jesus ganhou quando ele veio para esse mundo como um homem comum, sujeito a sofrimentos, dores, tribulações, frio, calor, fome? O que Jesus ganhou? Nada. Mas ele decidiu vir por nós, para criar essa ponte que nos liga aos céus. E o que nós ganhamos quando renunciamos às coisas e este mundo por Jesus? Nós ganhamos tudo. Nós ganhamos perdão, libertação, restauração, transformação, bênção de Deus. Experimentamos desse poder do Senhor através da renúncia. As pessoas que mais experimentaram do poder de Deus foram aquelas que mais fizeram renúncias. Abraão, por exemplo, ele renunciou à sua terra, renunciou aos seus parentes, sua estabilidade. Jacó renunciou à sua parte da herança, renunciou à sua casa, renunciou à sua família, o seu conforto. Daniel renunciou aos manjares do rei, ao conforto que ele tinha direito. Eliseu renunciou sua terra, seus bois, sua herança. Pedro renunciou seu barco, suas redes, sua profissão. Mateus renunciou sua profissão também. Paulo renunciou sua patente, seu prestígio, seu status, passou de perseguidor a perseguido. Zaqueu renunciou sua riqueza. Barnabé renunciou suas propriedades. Bartimeu renunciou sua capa, seu posto. Mas o jovem rico não quis renunciar. Não quis renunciar nada, não quis abrir mão de nada. E ele acabou rico e condenado, porque desprezou aquele que poderia conduzi-lo à eternidade. O ladrão na cruz, que também não tinha nada, não quis renunciar o seu próprio eu, sua vida de pecados, e permaneceu condenado, tanto fisicamente como espiritualmente. Mas aqueles que renunciaram, aqueles que abriram mão, foram alcançados e abençoados. Em Marcos capítulo 8, verso 35 e 36, para encerrar, diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Verso 36 diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta, meu irmão, minha irmã, você ter tudo, fazer o que você bem entende, na hora que você bem entende, da forma como você bem entende, sem levar em consideração que Deus pensa, se Deus aprova ou não, se Deus gosta ou não? Do que adianta você ter tudo isso e perder a sua alma? Então é melhor perder para ganhar, é melhor morrer para viver, é melhor se esvaziar para se encher, é melhor renunciar para experimentar o poder de Deus, porque é abrindo mão de si mesmo, é abrindo mão de certas coisas que você tem acesso ao poder extraordinário de Deus. E se você quer experimentar o poder de Deus, comece renunciando a si mesmo, dizendo: Senhor, eu não quero ser mais a mesma pessoa, eu não quero mais cometer os mesmos erros. E convide Jesus para ocupar o devido lugar na sua vida, no seu coração. Jesus renunciou tudo para ocupar esse lugar no seu coração, em sua vida, e então transformá-la. Se você deseja renunciar a si mesmo, se você deseja abrir o seu coração para Jesus nessa noite, eu queria que você fechasse seus olhos e que você orasse nesse momento. Renúncia é a palavra que combina com o evangelho. E é através da renúncia que você tem acesso ao poder de Deus. Comece renunciando a si mesmo. Fale com o Senhor. Peça perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, pela sua teimosia em fazer aquilo que você sabe que não deveria fazer, em falar aquilo que você não deveria falar, em pensar aquilo que você não deveria pensar.